Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar como foi a minha experiência ler o livro Administrar Meu Dinheiro com Liberdade. Então, vem comigo! E aí, leitores, como é que vocês estão? Bem-vindos de volta ao meu cantinho de leitura, né? Aqui tá minha estante. Pessoal, eu ainda não sei por quanto tempo eu vou conseguir usar aqui esse cantinho. Porque, como vocês sabem, eu estou numa obra interminável, na verdade nem a obra mais, né, a montagem dos móveis, e aí tem a questão de montar, lixar, cortar os móveis que são madeira, daí faz uma sujeira danada, aquele pó de madeira fica espalhado pela casa, então quando esses móveis estão sendo cortados, alinhados para serem botados, né, no lugar, eu tampo a estante, eu deixo ela protegida com uma lona para poder não danificar os meus livros. Por enquanto ela está destampada porque a cortação de móvel parou durante uns 2 meses. Mas ela voltará porque ainda tenho que fazer a cabeceira da minha cama, tenho que terminar o escritório do meu quarto, né? As gavetas da mesa ainda não foram cortadas nem colocadas no lugar. A cabeceira da minha cama ainda não foi pro lugar. Então, assim, tá faltando móvel. Então, ainda vai ter cortação. Então, eu estou provisoriamente de volta para o meu lugar de origem, que é na frente da estante. Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu vim conversar sobre esse livrinho de bolso que é Administrar Meu Dinheiro com Liberdade. O autor é o Pierre Pradervan. Esse livro sai pela editora Vozes. É um livro muito pequenininho, pessoal. E quando esse aqui é o autor, olha, eu vou chegar mais perto para vocês conseguirem ver. Quando eu peguei esse livro, eu falei assim, vai ser um livro, assim, com dicas genéricas, um livro, assim, tipo, bem geralzão, porque ele é muito pequenininho, pessoal, eu me assustei, mas foi um assustar de uma surpresa muito boa, com a profundidade com a qual o livro tratou, principalmente o começo do livro, que ele fala da origem do dinheiro, né, da origem do sistema monetário que a gente usa hoje em dia. O livro foi muito... ele se aprofundou nessa parte que eu achei muito bacana, eu achei muito interessante. Sabe quando você entra no livro e fala assim, vai ser super rasinho, vai ser generalista, e vai ser, tipo, tranquilo, e daí você começa a ler o livro, é super profundo, sabe? Ele falou muito em pouco tempo, o que eu acho super bacana. Muito em pouco tempo não, desculpa, ele falou muito em poucas páginas, olha eu, louca, misturando as palavras. Então eu achei assim, super indico esse livro, já vou falar pra vocês que eu indico bastante, mas obviamente como ler não é concordar, eu gostei muito do livro, muitas coisas eu concordo, mas tem algumas ressalvas, sabe? Que eu quero conversar com vocês sobre essas ressalvas antes da gente continuar. Como 90% dos livros que falam sobre finanças, eles falam do ponto de vista de uma pessoa abastada ou de uma pessoa, pelo menos, que veio da classe média ou classe média alta, ou, tipo, de uma pessoa rica mesmo. Então, eu acho que esse livro ele vai dialogar muito com pessoas que são classe média para classe média alta para ricas, sabe? Pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade para lidar com o controle do dinheiro, mas que têm dinheiro. Quando eu digo tem dinheiro, não necessariamente que a pessoa seja milionária, mas pessoas classe média como eu, que tem uma renda todos os meses, às vezes fixas e às vezes não. No meu caso é uma renda variável, mas meu marido, por exemplo, tem renda fixa, né? Tipo, ele tem um salário fixo que entra todos os meses, eu tenho renda variável, mas entra um dinheiro todos os meses. Mas esse dinheiro, olha, esse livro infelizmente não vai dialogar com as pessoas da classe D e da classe E, sabe? E eu sinto, e é muito, muito, muito triste pra mim quando eu começo a ler um livro, mais um livro sobre finanças ou como administrar o seu dinheiro, que não vai atender as pessoas que mais precisam de conselhos financeiros, que são as pessoas que têm pouco dinheiro, que são as pessoas que estão ali na classe D, na classe E, sabe? Provavelmente você que está vivendo em 2022, no mundo pós-pandemia, com esse governo horroroso que a gente, com esse desgoverno que a gente está tendo no nosso país, né? Provavelmente você já ouviu falar nesse número que eu vou falar agora, que no ano de 2022, 33 milhões de brasileiros vivem hoje com dificuldade de acesso a
comida, que eles vivem abaixo ali da linha esperada, né, abaixo da linha da pobreza, que tem dificuldade de acesso à comida, que tem dificuldade de ter dinheiro para se alimentar, ou que não tem nada, sabe? E assim, gente, 33 milhões de brasileiros vivem nessa realidade, sabe? Tá passando no jornal direto que, assim, filas de pessoas indo a lugares que fazem doação de alimento, de comida pronta. Por exemplo, ONGs ou igrejas que se organizam e fazem, tipo, distribuição de marmitex no almoço, pra pessoa ter pelo menos uma refeição ao dia. E muitas pessoas que vão a essas ONGs, essas igrejas, esses locais de doação de marmitex, às vezes aquela é a única refeição que a pessoa vai ter no dia. Então, assim, 33 milhões de brasileiros hoje estão nessa situação, na situação de não ter dinheiro nem para comer. Então, como que eu chego para uma pessoa dessa e falo, por exemplo, que, se você quiser administrar o seu dinheiro com liberdade, você tem que não gastar com supérfluo. Tipo, ela não tem nem pro necessário, ela não tem nem pro mínimo necessário para ela sobreviver, entende? Então, assim, infelizmente, quando... Eu queria muito que pessoas que entendam de finanças, né, do mercado financeiro, que elas conseguissem ajudar de um jeito construtivo essas pessoas que realmente não têm, tipo assim, não tem como juntar dinheiro. Não adianta falar pra essa pessoa, tipo, deixa de tomar o cafezinho na padaria. Cara, ela já não vai na padaria comprar o cafezinho, porque ela já não tem dinheiro pra cortar o cafezinho, porque ela já cortou. Ou, aliás, ela nunca nem foi lá na padaria tomar o cafezinho e gastar aquele, né, que muitos desses gurus financeiros dizem, você tem que parar de ir na padaria tomar o seu cappuccino. Gente, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer que a gente tem dinheiro pra gastar no cappuccino da padaria, porque a realidade é que milhões de pessoas nem isso elas têm. Então, assim, é um livro muito bom, mas é um livro que dialoga com a classe média pra cima, que dialoga com as pessoas que, se elas apertarem aqui e ali, elas vão ter dinheiro sobrando pra guardar, sabe? É um livro que não vai ajudar, tipo assim, a pessoa que tá, tipo, no seguro-desemprego, que não tem uma perspectiva de quando ela vai arrumar um emprego de novo, sabe? Então, assim, eu até concordo com o livro no fato de, tipo assim, você tem que se organizar e você tem que ter uma responsabilidade financeira. Se você tem o dinheiro, no caso da classe média, que é o meu caso, para as classes mais altas, você realmente tem que ter responsabilidade com o seu dinheiro para caso aconteça uma emergência, você ter um dinheiro guardado para não passar dificuldade. Beleza, mas e as classes D e E? Tipo assim, que tipo de conselho a gente dá? Porque ele fala aqui num trecho sobre responsabilidade financeira, né? Que esse trecho foi o que eu menos concordei, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui para falar com vocês sobre isso. Ele fala sobre, tipo assim, você assumir a responsabilidade sobre as suas finanças, que você tem que ter essa responsabilidade sobre o dinheiro. Ok, mas e quando eu nem tenho, tipo, um emprego, quando a pessoa nem tem como ter dinheiro, como que ela vai ter essa responsabilidade? Tipo assim, a responsabilidade financeira, ela termina quando a responsabilidade pessoal sobre as suas finanças, ela termina quando a responsabilidade passa a ser do governo, entende? Porque, por exemplo, é o governo que tem que fazer medidas para que as pessoas tenham trabalho, sabe? É o governo que tem que tomar medidas para a inflação diminuir. É o governo que tem que tomar medidas para a gasolina não tá tipo quase R$10. É o governo que tem que tomar medidas para que empresas venham para o Brasil para abrir novos postos, para abrir novas vagas de emprego, para ter emprego para essas 33 milhões que não tem nem o que comer, entende? Então, assim, responsabilidade financeira, para quem tem condições de ter responsabilidade financeira, sim, você tem que ter. Mas chega um momento que na minha opinião, a responsabilidade deixa de ser do indivíduo para ser do governo, entende? Então, assim, eu queria falar um pouco sobre isso antes de começar a falar do livro, porque na minha bolha, sabe? Nós todos estamos inseridos em bolhas, né? A bolha da sua família, a bolha das pessoas que têm a mesma opinião política, a bolha das pessoas que têm,
sabe, as suas mesmos gostos gastronômicos. A gente tem várias bolhas nas quais a gente está inserido. Então, na minha bolha, eu convivo com pessoas que a maioria das pessoas são classe média baixa ou classe média. Poucas as pessoas que eu convivo diariamente são classe D e E, sabe? Tem pessoas da minha família muito próximas que são classe D, tipo, que ganham, né, cerca de um salário e meio. Mas mesmo essas pessoas que são classe D, elas têm um trabalho ou uma renda fixa, né? Por exemplo, meu pai ele é aposentado, ele aposentou com um salário mínimo, mas ele faz alguns bicos, né? Ele ainda trabalha mesmo aposentado para poder aumentar um pouco a renda e chegar ali a tipo um salário e meio, 2 salários. Mas mesmo assim, o meu pai tem um salário mínimo todos os meses entrando, né? E ele tem o privilégio de ter uma casa própria, então ele não paga aluguel, né? Ele tem 2 filhos já casados fora de casa, então assim, ele não tem que criar ainda filhos com um salário mínimo só, né? Tipo, eu tenho meu apartamento próprio, meu irmão tem apartamento próprio dele, então mesmo um salário mínimo sendo relativamente pouco, é só pro meu pai com a minha mãe. Então, assim, eles não vão ter dificuldades, por exemplo, para ter acesso à comida. Então, assim, a minha bolha, todas as pessoas que eu conheço são pessoas que pelo menos um salário mínimo todo mês elas vão ter. Entende? E assim, muitas pessoas da minha bolha não têm contato com pessoas que eu também não tenho contato com pessoas que estão nessa situação de difícil acesso até a comida. E assim, a maioria das pessoas que às vezes eu converso, que talvez vá assistir esse vídeo, vai estar na mesma situação de estar na bolha com outras pessoas de classe média alta, entende? Que não tem contato com essas 33 milhões de pessoas que estão perigando passar fome, entende? Ou que estão passando fome. Então, o livro, ele tem esse olhar, eu acho também que é importante eu alertar sobre isso, sobre a gente tentar entender sobre a situação financeira das pessoas de fora da nossa bolha, porque se fosse eu, a Kathleen de 4 anos atrás, não iria ver nenhuma imperfeição nesse livro, sabe? Eu ia achar, tudo perfeito, concordo com tudo. Mas hoje em dia eu procuro me informar muito sobre coisas de fora da minha bolha, sabe? Sobre pessoas que não têm a mesma situação financeira que eu, sobre pessoas que não têm a mesma opinião política que eu, sobre pessoas que de várias outras formas não estão inseridas na minha bolha, e eu sempre procuro abrir, né, expandir a minha bolha ou estourar a bolha e aprender sobre coisas diferentes. Então, por isso que eu acho importante eu falar sobre essas coisas para nossa bolha aqui de leitura, né? Pra nossa bolinha aqui de leitores que tem acesso a livros caros, que tem acesso a livrarias, que tem acesso à internet para comprar a Amazon, que às vezes a nossa bolha não vai enxergar coisas, né? Que estão longe da nossa realidade, mas que são importantes serem faladas, sabe? Então, assim, quando a gente vai falar sobre coisas, sobre dinheiro, sobre finanças, é bom a gente levar em conta, principalmente na hora de ler um livro. Tipo, esse livro, ele vai ajudar que tipo de pessoa, sabe? Igual esse livro aqui, ele vai ajudar que tipo de pessoa? Ele vai ajudar esse tipo de pessoas como eu, da classe média, que gostaria de juntar dinheiro, mas às vezes gasta demais, que pode cortar uma coisa aqui e ali, pode deixar de comprar uma blusinha aqui e ali, né? Mas que tem uma casa própria, ou às vezes tem condição de pagar aluguel e tudo mais, mas que não tá, né, naquela situação. E assim, e é muito importante a gente que tem condições falar sobre isso, porque o nosso voto interfere na vida das outras pessoas também. O nosso voto, a nossa opinião, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente leva a nossa vida interfere de uma certa forma na vida dessas 33 milhões de pessoas que estão aí passando necessidade, sabe? Então, assim, é um livro muito bacana? Sim, é um livro que aprofundou ali no comecinho sobre a história do dinheiro, sim. Mas é um livro que não dialoga com pessoas que já têm dificuldade de acesso a dinheiro, sabe? É um livro que vai dialogar com pessoas que têm uma condição financeira ok,
e que poderiam cortar aqui e ali, sabe? Então, vamos começar a realmente falar do livro. No prefácio, né, o editor aqui, o Jacques Maher, ele fala assim, olha, na verdade, é você o responsável por essa relação, né, a sua relação com o dinheiro. É a única e a única pessoa que pode fazer você feliz é você mesmo e não o dinheiro. E assim, gente, de cara, logo no prefácio, ele me solta uma dessa, tipo assim, você é o responsável pela sua relação com o dinheiro. Ok, você é até responsável pela sua relação com o dinheiro, mas como eu tava falando, chega um momento que você deixa de ser responsável e começa a ser responsabilidade do governo, entende? Chega um momento que a culpa de você não ter um emprego não é só sua mais. Entende? A culpa, às vezes, de você não ter condições de alimentar o seu filho, chega um momento que a culpa não é só sua mais, que a responsabilidade não é só sua mais, sabe? Se o governo tem uma má administração que deixa chegar o desemprego numa porcentagem alarmante, que não há geração de emprego, que não há geração também de educação e qualificação para as pessoas, para que os poucos empregos que existem, essas pessoas tenham qualificação para ocupá-las, então a responsabilidade não é só daquela pessoa. Eu acho que é isso que me irritou mais no começo desse livro, que tipo, antes do livro começar, o editor já faz um prefácio responsabilizando unicamente a pessoa, como se toda a responsabilidade dos problemas financeiros de todo mundo fosse pessoal. E às vezes você é uma pessoa de classe média alta que ganha tipo 10, 15 mil reais por mês e gasta tudo, e torra tudo, e vive no cheque especial. Nesse caso, a responsabilidade sim é só sua, porque você tem uma fonte de renda estável, grande, alta, mas você é descontrolado. Ok, nesse caso eu concordo. Mas no caso de, tipo, da pessoa que nem tem um emprego, que nem tem uma renda fixa e que ela tá buscando emprego, mas não consegue porque não tem emprego, que não tem vaga de emprego, não tem geração de emprego, então a responsabilidade não é mais essa pessoa. E eu vou chegar pertinho, eu não sei se o celular vai tocar, vai focar, mas tá aqui a frase, olha. Ok? Na verdade, é você o responsável pela sua relação com o dinheiro, né? E aí, outra coisa que eu não concordo a única pessoa que pode fazer você feliz é você mesmo e não o dinheiro. Essa romantização da pobreza, né? A romantização também da felicidade. Uma coisa que crescendo, eu sempre ouvi, e né, a Kathleen da bolha da classe média, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. Gente, só fala que dinheiro não traz felicidade quem tem dinheiro. E levou muito tempo para eu desconstruir isso em mim. E mesmo quando eu converso com outras pessoas da minha bolha, muitas pessoas não concordam quando eu falo que, tipo assim, só fala que dinheiro não traz felicidade quem tem dinheiro, porque e que essa frase é uma romantização da pobreza, que tipo assim, você pode ser pobre e ser feliz. Você pode não ter dinheiro nem para comprar comida e ser feliz, basta você querer. Gente, isso é muita romantização da pobreza, sabe? É como se você botasse a culpa daquela pessoa não conseguir um dinheiro, como se você botasse a culpa que não é da pessoa, que na verdade que é dos governos, nela mesma. Tipo assim, você só tá triste porque você quer. Porque mesmo você praticamente passando fome, ou mesmo você passando fome, você pode decidir ser feliz. Gente, isso é uma romantização da pobreza. Como que você vai se convencer a ser feliz se sua barriga tá roncando? Se seu filho tá pedindo leite e você não tem dinheiro para comprar aquele leite, como que você vai se convencer a ser feliz nessa situação, entende? Então, assim, essa romantização de que o dinheiro não traz felicidade, só acredita realmente nessa frase quem tem dinheiro. Porque se você tá numa situação de perder a sua casa, né? Você mora de aluguel, você perde o seu emprego, você vai virar pessoa em situação de rua, porque você não tem dinheiro, como que você para nessa situação de estou virando um morador de rua, né? Estou indo pra rua, estou perdendo o teto que me protege porque eu não tenho dinheiro, e como que você fala assim, não, eu decido que eu sou feliz.
eu me convenço que eu sou feliz. Gente, isso é muito ilusório. A felicidade, realmente, a felicidade ela é relativa e eu concordo sim que existem momentos que a gente mesmo se leva para um buraco e se deixa infeliz, sabe? Mas essa questão do dinheiro não trazer felicidade, eu acho essa frase muito injusta, sabe? Porque como que uma pessoa que tem que, sei lá, pedir pro filho e pedir dinheiro no sinal, porque ela não tem condições de, tipo, botar comida na mesa, como que essa pessoa vai simplesmente ficar mentalizando e falar assim, eu sou feliz, 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 eu sou feliz. Gente, não faz sentido, entendeu? Então, assim, dinheiro traz felicidade sim, porque o dinheiro compra comida e enche a nossa barriga. O dinheiro alimenta a gente com até a questão da nutrição saudável. O dinheiro compra verduras e legumes que são caros. O dinheiro paga o teto que te protege, sabe? Mesmo que não seja um aluguel, mas para você financiar uma casa, você tem que ter dinheiro. O banco não te empresta dinheiro porque ele vai com a tua cara. O banco, ele empresta dinheiro para você porque você tem um histórico de ter como pagar de volta. Então, para você ter um teto, né, para te proteger, uma casa para morar, você tem que ter dinheiro e ter um lugar para se proteger, né, de todas as intempéries do tempo e tal. Ter um lugar onde morar traz felicidade. Então, o dinheiro traz felicidade, sim. Se ele paga o teu aluguel, se ele compra a tua casa, ele tá comprando a tua felicidade, sabe? Se ele tá pagando o seu plano de saúde, ele tá comprando a tua felicidade de, se você passar mal, você ter como ir no médico e se cuidar. Então, assim, gente, desculpem o ranting, como é que fala em português? Desculpem o desabafo, talvez, mas essa primeira frase do autor realmente me fez parar e falar assim, não acredito que, tipo, logo de cara ele já começa, tipo, ai, você é o único responsável pela sua felicidade, não o dinheiro. Sendo que a gente sabe que não é bem essa a realidade, né? O dinheiro, ele vai, como eu já falei aqui, o dinheiro vai comprar a tua comida, ele vai comprar a tua casa ou pagar o teu aluguel, o dinheiro vai pagar o teu plano de saúde, o dinheiro vai pagar a tua viagem. Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de condição financeira, você vai poder viajar e ficar feliz com aquela viagem. Então, o dinheiro traz felicidade, sim, e só não consegue enxergar são as pessoas que já têm tanto dinheiro ou que eu acho que sim, só as pessoas que têm tanto dinheiro para não notar o quanto aquele dinheiro traz felicidade para elas, tipo assim, ficarem falando, dinheiro não traz felicidade. Eu concordo até certo ponto que apenas o dinheiro, o papel, né, o objeto dinheiro, ele sozinho não traz felicidade, mas ele te dá acesso a coisas que trazem felicidade ou pelo menos paz de espírito. Sabe? Tipo assim, pelo menos a paz de espírito de saber que você vai ter onde morar, pelo menos a paz de espírito de saber que você vai poder ir no mercado comprar as coisas de comer, pelo menos a paz de espírito de saber que se você quiser, você pode comprar um pão na chapa e um cappuccino na padaria, paz de espírito de saber que você pode comprar o remédio na farmácia se você precisar. Então, a felicidade realmente ela é relativa, mas o dinheiro ele traz ela como consequência do acesso que ele te dá, entende? Então, assim, pensem um pouquinho também nessa questão. Se você não tá dentro do seu subconsciente romantizando a felicidade ou romantizando a pobreza. E romantizando também a responsabilidade das pessoas sobre as próprias finanças, né? Porque a responsabilidade financeira, ela tem um momento que ela acaba ali, que ela deixa de ser só sua, né? Do mesmo jeito que a responsabilidade sobre a sua felicidade chega um momento que ela deixa de ser só sua, né? Porque como que você vai decidir ser feliz quando você tá, tipo, há 8 meses distribuindo currículo, mas não tem vaga? Porque não tem geração de emprego. Como que você vai simplesmente falar assim, não, eu decido ser feliz apesar de tudo? É uma romantização, sabe? Então, assim, vamos pensar um pouquinho sobre isso também. Então, vamos lá. Já falei das coisas negativas do livro. Agora eu vou falar... Sabe por que eu precisei fazer esse desabafo antes? Porque eu queria preparar vocês. Porque esse livro é muito bom, sabe? Ele fala muitas coisas interessantes. Mas ele fala coisas muito interessantes para as pessoas que
que é o público-alvo, sabe? Para as pessoas público-alvo, que são as pessoas que já têm condições. Então vamos lá, vamos lá. Ele começa aqui na introdução falando do objetivo dele, né? Do objetivo desse livro, e aí ele fala que um dos objetivos, né, o maior objetivo do livro é compreender como o dinheiro nasceu e o que ele realmente representa. E isso ele faz realmente muito bem, sabe? O autor faz isso muito bem. Ele explica aqui como que surgiram as primeiras moedas, né? Moeda que eu digo assim, o próprio objeto mesmo, assim, que antigamente, muito antigamente, o povo que mexia com metal tinha que esquentar o metal lá, derreter o metal, botar na forminha e ficar socando, socando, socando até virar uma moedinha. Tipo, ele começa lá mesmo do surgimento, do como que as pessoas deixaram de lidar fazendo com ter coisas à base de troca, né? Tipo assim, eu te dou um punhadinho de milho e você me dá um punhadinho do seu trigo, ou então, eu sou criador, que eu tenho uma vaca, eu vou matar minha vaca, aí eu te dou um pouquinho de carne e você me dá um pouco do que você dá das suas verduras. Então, antigamente, né, muito, muito antigamente, era a base de troca. E aí ele começa a falar também de quando deixou-se de ser a base de troca de objetos que as pessoas aceitavam que era equivalente, para aceitar que aquela moedinha daquele material equivalia àquele tanto de coisa. Por exemplo, ao invés de você trocar um punhado de milho por um punhado de trigo, você vai trocar um punhado de milho por uma moedinha que as pessoas aceitam que tem aquele valor, né? E aí ele vai contando essa história de como que se deixou de fazer trocas para trocar. Na verdade, continua sendo uma troca, né? E é uma das coisas que ele fala que até hoje ainda é uma troca, né? As pessoas aceitam que tal objeto pode ser trocado por X dinheiro, né? Por X quantidade de dinheiro. Continua sendo assim até hoje. Só que aí mudou, né? Ao invés de ser comida por comida, barquinho por barquinho, começou a ser todas as coisas por dinheiro. E aí ele fala também sobre como que dinheiro é um conceito que tem a ver com a crença, porque o dinheiro ele só tem aquele valor se todas as pessoas acreditarem que aquilo tem um valor. Por exemplo, uma nota de 20 reais, ela só vale 20 reais porque todos nós aceitamos que aquele pedaço de papel vale 20 reais. Entendeu? Porque se as pessoas não tivessem essa crença, se a gente não acreditasse que aquele pedaço de papel que custa, sei lá, centavos para produzir vale 20 reais, porque o objeto em si, né, a nota de 20 reais, ela não custa 20 reais para ser produzida, né? Ela tem aquele valor que é um valor simbólico, um valor da crença, que aí você pega aquela nota que todo mundo acredita que vale aquele valor e você troca pelo produto que você quer. Então ele fala também dessa questão do dinheiro ser, do sistema monetário mundial ser um sistema baseado em crença. E é isso, e principalmente o mercado de ação é isso também, né? Quando as pessoas acreditam que tal empresa possa valer aquilo tanto, e daí as pessoas vão e compram partes daquela empresa, que são as ações, e acreditando que a empresa vai melhorar no futuro. É uma crença, né? Uma especulação. Você está especulando que você vai comprar um pedacinho daquela empresa e você especula que, se Deus quiser, ela vai aumentar de valor para você ganhar dinheiro com aquela ação, né? Então, também o mercado de ação também é um mercado de crenças, né? As pessoas têm que acreditar que aquela ação, que é um pedacinho da empresa, vale aquele valor para poder comprar. E, dependendo da situação, vai se especular e aquela empresa vai aumentar de valor, aquela ação vai aumentar de valor, ou pode acontecer o contrário, igual acontece várias vezes, de se perder a credibilidade da empresa, perder a credibilidade, daí aquela ação perde também o valor, porque as pessoas deixaram de acreditar naquela empresa. Ou quando a empresa realmente perde o dinheiro, né? Aquilo também cai. Então, ele elabora muito sobre essa questão da criação do dinheiro, do sistema monetário, o que é o sistema monetário.
E achei muito interessante porque ele aprofunda bastante nisso, sabe? É muito bem explicado aqui, eu achei muito interessante. E aí depois ele vem para a parte 2, que é a parte da dimensão pessoal do dinheiro, né? Aí aqui, né, ele fala de umas questões preliminares, aí ele fala assim, olha, um trecho que eu achei interessante. Ó, nunca na história humana as sociedades sistematizaram tanto o inútil e o desperdício. Eu defino esse último termo como toda a utilização irracional de recursos. O desperdício se tornou a tal ponto banal e sistemático que as pessoas não se dão nem mais conta disso. O desperdício é a segunda e até mesmo a terceira embalagem envolvendo um produto. É a distância de 800 metros que se faz de carro em vez de ser percorrida a pé ou pelo transporte público. São os remédios que se compram em abundância e que ocupam espaço no banheiro antes de serem finalmente jogados fora. É ainda a torneira aberta enquanto se escovam os dentes, o saquinho plástico no qual o farmacêutico põe o seu tubo de aspirina, por exemplo, na Suíça, que vem num tubinho, né? E o qual você jogará fora ao chegar em casa. Calcula-se que em 2002 os americanos sozinhos jogaram fora 32 bilhões de latinhas de alumínio para bebidas, ou seja, 435 mil toneladas, o que dá para reconstruir uma vez e meia toda a frota de aviões comerciais do planeta. Então, quando ele começa a falar dessa parte pessoal do dinheiro, aí ele começa a falar do desperdício, né? Do consumismo, que realmente eu acho que é um assunto muito necessário de se debater quando a gente fala de finanças, porque o desperdício de pessoas que têm dinheiro acaba sendo uma das grandes causas da falta de recursos para outras pessoas que não têm recursos financeiros, sabe? O fato de, por exemplo, quem tem condições, por exemplo, ao invés de ir no mercado, ao invés de, nem fala no mercado, mas você vai no restaurante, ao invés de você pedir, por exemplo, só aquilo que você vai comer e se sobrar você levar para sua casa, acontece muitas vezes da pessoa pede, não come e joga fora. Aquele desperdício de comida quer dizer que aquela comida que poderia ir para outra pessoa está sendo utilizada com você, você está desperdiçando e vai jogar fora. Ele também fala do desperdício do consumismo, tipo, comprar roupa demais, principalmente roupa, gente. O mercado da moda, ele é um mercado muito... Como que eu posso dizer? É um mercado que amplia muito a desigualdade, porque as roupas elas são produzidas muitas vezes em países nos quais os trabalhadores trabalham em situação análoga à escravidão, né, ganhando muito pouco, às vezes nada, para você vestir. E as empresas não estão nem aí se elas vão produzir, tipo, 200 milhões de unidades, se elas vão produzir, tipo, 10 milhões de unidades, elas vão produzir e muitas das vezes aquelas roupas sobram, não são vendidas e são jogadas fora, mas elas são produzidas com a intenção de vender e muita gente compra. Eu tava lendo uma matéria sobre o consumo de roupa nos Estados Unidos e a média de uso por peça é de 2 a 4 vezes. Isso quer dizer que um americano médio, né, um americano normal, ele vai comprar uma peça de roupa, ele vai usar 2 ou no máximo 4 vezes e aquela roupa vai ser descartada e vai parar num lixão. Gente, olha que absurdo, sem contar o impacto ambiental, o impacto que isso tem na desigualdade, porque para você usar uma roupa apenas 2 vezes, a maioria das vezes, ou apenas 4 vezes, alguém teve que trabalhar praticamente 20 horas por dia numa fábrica, sem condições de higiene, às vezes com condições precárias, lá na, sei lá na Tailândia, ou lá na China, ou em algum país, para que você tenha aquela blusinha para você usar 2 ou 4 vezes e jogar fora. Então ele fala muito dessa questão do desperdício e como o desperdício, além de causar um problema para suas próprias finanças, causa um problema de desigualdade no mundo, sabe? E aí, como ele trata, né, como administrar o seu dinheiro com liberdade, ele fala do consumo consciente, do pensar antes se você tenha realmente a necessidade ou não de adquirir aquele item antes de você comprar, né? E isso é muito importante. Se você tá, como eu, lendo um livro desse
para aprender dicas de como conseguir juntar dinheiro, como fazer aquele dinheiro render e tal, você tem que começar a pensar no consumo consciente, começar a pensar antes de gastar o dinheiro, pensar se você realmente vai usar aquilo, se você realmente necessita. Ah, eu realmente preciso de mais uma blusa, eu realmente preciso de mais um sapato, eu realmente preciso de mais um batom. Quem me segue há bastante tempo e fez comigo, né, o ano sem compras, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu vídeo explicando o que é o ano sem compras. Mas resumindo, o ano sem compras é um ano para você só comprar coisas que são realmente necessárias e não comprar coisas que de acordo com o que você anotou ali nas suas regras, porque quem faz as regras do ano sem compra é você mesmo, você que vai editar as regras do seu ano sem compra, mas o ano sem compra nada mais é do que tentar se ensinar, né? Tipo, é uma autorreflexão sobre o que é e o que não é necessário para você. E aí, o que você acha, né, que vale a pena ou não comprar? E ele faz várias reflexões. Eu acho muito interessante as reflexões que ele faz. Eu vou ler para vocês aqui essas reflexões para vocês irem também pensando nessas questões para embasar. Ele coloca assim, olha, 6 questões para embasar uma boa gestão do seu dinheiro. Aí a primeira questão é, o que eu realmente quero fazer da minha existência? Aí ele diz que essa tem que ser a primeira pergunta, porque porque não tem como você decidir para que guardar aquele dinheiro se você não sabe nem o que você quer fazer com a sua existência, né, com a sua vida. Então ele pede para você anotar a resposta para essas 3 perguntas. Assim, olha, o que eu sonhava quando eu era adolescente? O que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz? De qual realização em minha vida eu tenho verdadeiro orgulho? E, se eu fosse morrer daqui a um ano, o que eu gostaria de realizar antes de partir? Então, você tem que refletir sobre a sua existência, sobre o que você gostava, o que você fez em relação ao que você gostava, o que você gostaria de realizar antes de partir dessa vida. E aí a segunda questão é, o que é vencer na vida? Ele pede para você refletir sobre o que é vencer na vida. O que seria a definição de vencer na vida? Ou de ser bem-sucedido na vida para você? Né? Aí a terceira questão, de que se constitui o verdadeiro contentamento? Então, o que é contentamento para você? Na sua opinião, pessoal, o que te deixaria contente? Isso é muito louco porque hoje em dia, com a questão do consumismo, a gente às vezes acha que o que vai deixar a gente contente é comprar certa coisa, né? E às vezes nem é, sabe? E aí a questão 4, o que é ter o suficiente, né? E essa questão do que é ter o suficiente, ela é meio relativa também de pessoa para pessoa. Então, o que é para você ter o suficiente, né? E aí a questão número 5, quais são seus critérios de integridade financeira? E isso para mim é uma coisa que eu já venho refletindo há um tempo sobre qual é a minha integridade financeira, né? Tipo, quais são os meus valores financeiros, até onde eu quero ir. Por exemplo, hoje eu gostaria muito de não comprar não comprar roupa de empresas que são fast fashion, que são as empresas de moda rápida, empresas que fazem você comprar muito, que tem um valor baixo, mas que te induzem a um consumismo exagerado, que são essas empresas que mais danificam o meio ambiente e que mais causam uma desigualdade na questão da moda, desigualdade de tipo assim, em países no quais essas roupas são produzidas, entendeu? Isso ajuda a enfatizar a desigualdade social entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, e é muito mais profundo do que isso, né? Não tô discutindo isso aqui no vídeo, mas a minha integridade financeira, eu gostaria de ter condições de só comprar roupas de marcas nacionais, por exemplo, ou roupas de marcas de slow fashion, né, que é a moda devagar, uma tradução livre, eu não sei se é realmente o termo que usa-se aqui no Brasil, mas assim, uma empresa que não vai fabricar milhões e milhões e milhões de peças e jogar peças fora, sabe? Eu gostaria de poder comprar roupa de uma empresa que
respeita mais o meio ambiente, que faz roupas por encomenda, ou que faz um número muito pequeno de roupas. Então, assim, quem comprou, comprou, quem não comprou, vai ter que comprar no próximo lançamento, porque a empresa ela tem esse cuidado de não ter o desperdício. Então, a minha integridade financeira é isso. Eu gostaria de investir em empresas e marcas que são mais preocupadas com o meio ambiente e em combater a desigualdade. Marcas de roupa, por exemplo, que compram tecidos de algodão que não de plantações que não desmataram, por exemplo, que não usam couro animal, que usam, entendeu? Que não matam um bichinho para poder tirar o couro, que não usa couro verdadeiro, que usa um couro ou vegano ou um couro, sabe? Enfim, porém, apesar dessa ser a minha integridade financeira, hoje eu não tenho condições de só investir nisso, infelizmente. E isso me dói muito às vezes, sabe? Às vezes, igual, eu precisei comprar sutiã, porque eu tava com sutiãs que eu precisava trocar, gente, desculpa falar sobre isso, mas enfim, é a realidade, a gente precisa trocar, às vezes, as roupas, tipo, tirar a roupa muito velha do guarda-roupa e substituir por roupas novas, e não tinha como, sabe? Primeiro que hoje eu nem conheço uma marca de slow fashion para roupa íntima, ou uma marca assim que seja de algodão, que não de uma fazenda que não desmartou, não conheço. Então, como eu não conheço, e provavelmente se eu conhecesse e a peça ia ser 200, 300, 400 reais, eu não ia ter condições de comprar, eu acabei tendo que comprar de uma loja que provavelmente esse produto veio da China, que provavelmente foi feito, sabe, nas condições que não seriam condições que eu gostaria de apoiar. Mas eu também não tenho condições financeiras hoje de não fazer isso. Então, o que eu faço para amenizar? Ao invés de eu comprar muita quantidade, eu compro só o mínimo necessário. Tipo assim, eu não vou comprar 10 sutiãs, porque eu não tenho necessidade, entendeu? Eu comprei só o pequeno número que eu precisava. Comprei 2 e é isso daí, porque eram para substituir 2 que já estavam velhinhos. Óbvio que eu tenho outros, mas assim, o que eu quis dizer é que eu não precisava comprar 10 unidades. Eu só precisava substituir 2 unidades, então eu só obtive 2 unidades. E é isso, e é essa questão do consumo consciente da integridade financeira. É você pensar no o que o seu dinheiro está apoiando, né? E a última pergunta é: de que se constitui a verdadeira segurança? O que é a verdadeira segurança financeira para você, né? Então é muito bom você se perguntar, se fazer essas questões. E aí, né, sobre o que eu já falei com vocês, mas quando ele vai falar que vai dar as dicas de realmente como administrar o seu dinheiro, porque daí no final do livro ele vai falando como realmente administrar o seu dinheiro com liberdade, aí ele coloca aqui na parte 3 tipo, capítulo 3, a parte 3, ele fala assim, 8 instrumentos para administrar melhor o seu dinheiro. E logo a primeira parte é: aceite a inteira responsabilidade de sua situação financeira. Então, assim, a gente já conversou sobre isso, essa inteira responsabilidade da sua situação financeira, se você for, tipo, classe média pra cima, se realmente essa responsabilidade for só sua, sim, você tem que aceitar que você é o único responsável ali pela administração do seu dinheiro. Aí o 2, desenvolver suas próprias estratégias para gastar menos. E isso eu acho muito bacana, porém entra naquela relação que você tem com o seu dinheiro, né? Tipo assim, você consegue, tipo, cortar coisas, você consegue abrir mão de certos prazeres. Aí ele fala assim, olha, nessa parte de desenvolver suas próprias estratégias para gastar menos, ele dá dicas, ó, fabrique por si mesmo o que puder. Por exemplo, fabrique suas próprias geleias, suas próprias conservas, suas próprias roupas, os brinquedos, os presentes. Para isso, 2 ingredientes são indispensáveis: criatividade e tempo. Então, assim, criatividade é muito pessoal, tem pessoas que são criativas e tem pessoas que não, mas o tempo ele também tem a ver com a questão do trabalho, né? Tipo, se você é uma pessoa que precisa trabalhar 12 horas por dia, é mais difícil de ter tempo de fabricar suas próprias coisas. Porque provavelmente você tá trabalhando para fabricar alguma coisa para alguém. Você já tá nessa lida aí, mas não para você mesmo, né? Enfim.
Tenha zelo pelo que você possui. Utilize seus pertences até pararem de funcionar. Isso é uma coisa que eu faço muito, gente. Igual meus celulares duram 6, 7 anos. Meu último computador durou 8 anos e meio. Tipo assim, utilizar aquilo que você tem até realmente não ter como usar mais. Tipo assim, aquele negócio estragou, já consertei 3 vezes, não tem como mais. Aí você substitui, sabe? Achei muito interessante. Que mais que ele fala? Aí a terceira dica, né, dessas 8 dicas é o dízimo inspirado. Aí ele fala sobre doar 10% daquilo que você recebe, não doar religiosamente falando, né? Ele usa a palavra dízimo aqui, mas ele quer dizer 10% para uma instituição de caridade que você acredite, ou doar 10% daquilo que você ganha para uma pessoa da sua família que precisa mais, né, que precisa daquele dinheiro e você pode passar, ou para uma pessoa da sua rua que precisa e você não precisa doar aqueles 10% em forma de dinheiro. Você pode usar aqueles 10%, por exemplo, para comprar cesta básica e distribuir cestas básicas, né? Tipo, usar 10% de tudo que você ganha para distribuir ou dinheiro, ou alimento, ou roupa para pessoas necessitadas, ou para um asilo da sua cidade. Você pode também usar esses 10% do seu salário para comprar remédio e doar num asilo ou doar num orfanato. Você pode ir nessas instituições, né? Ir num asilo, ir num orfanato, ou ir num hospital público e perguntar assim, vocês estão precisando de alguma coisa, igual já aconteceu. Eu já fiz trabalho no asilo, num dos asilos aqui da minha cidade, da moça falar assim, olha, a gente não precisa que vocês doem dinheiro, não precisa doar dinheiro, mas a gente tá precisando de pó de café, porque a gente precisa servir café para os idosos, né, várias vezes ao dia. Eles têm uma alimentação mais regrada, não é só almoço e janta, é café da manhã, almoço, café da tarde, lanche, janta. Então a gente precisa de pó de café várias vezes ao dia. Então, ao invés de vocês virem e doar o dinheiro, vocês podem comprar o pó de café e trazer. Então, assim, esse dízimo que ele fala não é num sentido de doar para uma igreja, religiosamente falando. Você pode falar, quer dizer, você pode doar para uma igreja, por exemplo, que prepara o sopão da sua cidade, né? Tem algumas igrejas que fazem doações de marmitex, então você pode, se você quiser, pegar 10% do seu salário e doar para uma igreja que vai fazer um trabalho de alimentar pessoas que precisam, né? Não quer dizer também que você não possa doar para uma igreja, você pode, mas a ideia dele aqui é doar 10% do que você recebe para pessoas que precisam daquele dinheiro. E aí ele fala também de como que isso gera uma rota, é como se você doasse aquilo, se você doar esse dinheiro com uma boa vontade, de coração, aquilo vai acabar voltando para você às vezes mais, né? É a questão do que você faz de bom para os outros voltar para você também. Não necessariamente você tem que fazer esperando que volte, né? Porque geralmente essa energia do que você faz de bom voltar para você, ela volta quando você faz de coração, não quando você faz por interesse. Mas ele fala sobre isso aqui. Aí a dica número 4 é pagar as contas e mesmo os impostos com alegria. Isso é muito importante, gente. Não só negar imposto, sabe? Você gastou em luz, paga a conta de luz. Você tem que declarar imposto de renda, declara o seu imposto de renda. Tipo assim, haja com integridade com o seu dinheiro, sabe? Pague as suas contas com alegria e agradeça, né? Essa gratidão por ter condições de pagar suas contas, ela é bem-vinda e ela ajuda na hora de você conseguir administrar o seu dinheiro. Aí a número 5, minha preciosa energia de vida. Isso aqui eu achei muito interessante, porque ele faz não uma metáfora, ele faz uma comparação do dinheiro que você consegue ganhar com a sua energia de vida, porque nada mais é, ganhar dinheiro nada mais é, que de acordo com o autor, tá? Nada mais é do que trocar a sua energia de vida pelo dinheiro. Por quê? Por exemplo, se você vai trabalhar, você tem que estar gastando a sua energia para acordar cedo, para se arrumar, para trocar de roupa, você está gastando a sua energia de vida, o seu tempo de vida para pegar o ônibus, para ir para o trabalho, bater o seu ponto, sentar lá e trabalhar. Você passa
várias horas no seu dia, gastando a sua energia de vida naquele trabalho, e qual que é a sua finalidade? No final das contas, você está trocando aquela sua energia de vida por um salário, certo? Então, assim, toda vez que... Aí ele explica que isso seria a troca, né? Você troca a sua energia de vida pelo dinheiro, né? Que é a sua energia que você botou ali no seu trabalho e recebeu o dinheiro em troca pelaquela sua energia de vida. Então, ele explica que é muito importante a gente pensar antes de comprar alguma coisa se aquele objeto vale aquela energia de vida, entendeu? Por exemplo, se você trabalhou uma semana, né? Se você gastou uma semana da sua energia de vida para ganhar, vamos supor, R$ 500, e aí você vai passar numa loja e você vê uma bolsa de R$ 500, aquela bolsa, ela vale uma semana inteira da sua energia de vida? Ela vale todas aquelas horas que você gastou ali de energia de vida? Ela vale essa troca? Porque muitas vezes a gente pensa no objeto, em trocar o objeto pelo dinheiro, certo? Mas o que é o dinheiro? O dinheiro, como que você conseguiu aquele dinheiro? Você conseguiu aquele dinheiro trocando a sua energia de vida por aquele dinheiro. Então, quando você vai pegar aquele dinheiro que foi conseguido com a sua energia de vida e vai gastar no objeto, é bom você distanciar o dinheiro da transação e pensar: esse objeto vale esse tanto de horas de energia de vida que eu gastei? Tipo assim, gente, eu gastei, sei lá, por exemplo, vou comprar um computador novo, né? Tive que juntar dinheiro 10 meses. Então, você gastou 10 meses de energia de vida. Esses 10 meses de energia de vida, eles valem, né? Esse computador vale esses 10 meses de energia de vida? E quando você distancia o dinheiro e você pensa em trocar a sua vida, né, a sua energia de vida por aquele objeto, você meio que fica tipo: ai, eu acho que não vale não, acho que eu não vou comprar não, porque, nossa, 10 meses de energia de vida nesse objeto. Então, eu acho que essa dica eu gostei muito, de você distanciar a palavra dinheiro da transação e pensar em energia de vida. Tipo assim, nossa, esse objeto vale mesmo tantos dias, ou tantas horas, ou tantos meses da minha vida, né? Que eu gastei para conseguir o dinheiro que eu vou trocar. E aí a número 8, deposite seu dinheiro num banco alternativo. Aí ele fala de bancos que não sejam bancos, tipo, normais. Igual ele fala do Oicocredit, que eu nunca tinha ouvido falar, que é um banco, um banco do Conselho Ecumênico de Igrejas dos Países Baixos. Ele fala de outros tipos de banco que não são bancos, tipo, físicos ou... bancos que estão fora do sistema mesmo do Brasil, assim, tipo, do país, na verdade. Ele fala assim, tipo, o Oicocredit sustenta projetos de agricultura, comércio equitativo, operativas de crédito para camponeses e artesãos locais. O rendimento das ações é de no máximo 2% ao ano. No final de 2002, o Oicocredit gerava um total de 282 bilhões de francos. Aí ele diz a vantagem de se investir nesse tipo de banco, que não é um banco normal, é um banco que investe em outras coisas. Ele fala que a vantagem é que o dinheiro que podemos depositar nesse banco é diretamente útil a projetos realizados em regiões pobres, através desses créditos. Aí ele até dá o endereço de contato no Brasil para esse Oicocredit. Eu vou deixar aqui, né? E aí, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse tipo de banco, que é um banco diferente, assim, que você põe o dinheiro lá e ele vira crédito para ajudar as pessoas, vocês podem entrar no site, sabe? Para poder saber um pouco mais sobre esse tipo de banco. Mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí, a número 7, ele fala: torne-se um membro do STL. Aí, o STL é o Sistemas de Emprego Local. Ou seja, as redes criadas no começo da década de 80 no Canadá e posteriormente disseminadas pelo mundo inteiro. São redes de criação de riqueza que funcionam, em geral, com um dinheiro puramente contábil ou virtual e que permitem um real enriquecimento de seus participantes sem que esses últimos tenham que desembolsar um tostão. Aí ele fala assim, olha, digitando na internet a palavra economia solidária, você pode encontrar muitos sites que descrevem o funcionamento desse sistema. Ele diz que ele explica aqui que é como se fossem pequenos sistemas de comunidades locais que
você entra ali, você pode fazer troca. Então, assim, investir em formas de troca sem ser trocar dinheiro por objeto, mas às vezes trocar um objeto pelo outro, sabe? A última dica dele aqui para você conseguir administrar o seu dinheiro com liberdade é ousar exigir o verdadeiro valor de seus serviços. E isso eu acho muito importante. Se você é um trabalhador, né, se você é uma pessoa que trabalha realizando serviços, né, ao invés de tipo assim, vendo produtos ou realizo serviços. Se você realiza serviços, é muito importante que você saiba o valor daquele serviço que você oferece, para você cobrar o que é realmente justo. Muitas pessoas que trabalham nessa área de oferecer serviços, elas às vezes têm medo de pedir o valor justo, com medo das pessoas, mas se eu cobrar X as pessoas não vão pagar, ou então se eu cobrar X ninguém vai me contratar, porque daí é caro demais. Se você souber como apresentar o seu serviço, você vai conseguir o que é justo para você, porque você tá pedindo o justo, você não tá pedindo a mais, porque a ideia aqui não é você cobrar caro demais, né? A ideia aqui não é você cobrar além do que vale. A ideia aqui é você cobrar o justo, né? Você não pode cobrar menos, mas também você não vai abusar e cobrar mais. Ele tá falando assim, você realmente analisar quanto que vale o seu serviço e não cobrar menos, mas ele fala que muito das pessoas que têm medo de cobrar o justo e cobram menos do que o serviço vale. Isso é muito importante. Às vezes a gente não dá o valor, não pede o valor que a gente realmente merece. Às vezes a gente dá vou pedir um pouquinho menos e daí mais pessoas vão se interessar, mas nem sempre isso realmente ajuda. Aí ele fala também um pouquinho no capítulo 4 sobre o dinheiro na vida conjugal. E é muito interessante, assim, essa questão de conversar e tal, né, sobre como dividir ali as despesas. E na parte 3, ele fala um pouco sobre a economia da graça, uma abordagem espiritual para administrar o dinheiro. Então, nessa última parte, na parte 3, ele fala um pouquinho da parte espiritual, de acordo com ele, da gestão do dinheiro. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha crença, eu acredito nessas afirmações, em fazer pensamento positivo e tal, mas isso faz parte da minha crença, mas eu não sou muito religiosa, tipo, eu não vou na igreja, nem nada mais. Então, essa parte 3, pra mim, ela dialoga comigo, sabe? Igual ele fala assim, olha, nessa parte, né, da espiritualidade com o seu dinheiro, de não ficar falando que, tipo assim, meu, minha, seu. Ele fala assim, olha, alguns pronomezinhos estão na base da grande maioria dos sofrimentos da raça humana. Meu trabalho, minha mulher, meu marido, meu salário, meus filhos, meu carro, minha honra, meus direitos, meu reumatismo, minhas alergias. Tipo assim, é claro que essas coisas, principalmente a doença, você ficar falando que tal doença é sua, você tá tomando posse daquilo, então ela não vai te largar, né? Então, aí nessa parte 3 é uma coisa que conversa comigo, com as coisas que eu acredito, mas não necessariamente vai dialogar com vocês, né? Então, assim, eu realmente acredito de você não de não falar certas coisas sobre o dinheiro, tipo assim. E isso eu percebo muito nas pessoas da minha bolha, tá? Igual eu comentei com vocês no começo do vídeo. A minha bolha são de pessoas de classe média, às vezes classe média baixa, mas a maioria classe média para classe média alta. E as pessoas, às vezes, de classe média alta falam assim, porque, nossa, eu sou muito pobre, eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não... Tipo assim, a pessoa fica o tempo todo falando que não tem dinheiro, mas ganha 10 mil reais por mês. Aí eu fico assim, como? Como? Tipo assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente fala. Mas é igual eu falei com vocês, isso faz parte da minha espiritualidade, eu acredito nisso, eu acredito que a palavra tem poder. Pode ser que você não acredite, tudo bem, a gente continua amigo, mas eu acho que, tipo assim, se você, hoje eu falo, eu não tenho vergonha de falar, eu sou classe média, eu e meu marido, a gente tem uma situação que junto, né, o nosso salário familiar, né, nosso salário familiar é um salário de classe média. Então, eu não acho certo eu ficar falando, mas eu sou pobre, mas eu sou pobrinha, mas eu não tenho dinheiro. Tipo assim,
Não é a realidade. E aí ficar falando isso parece que afasta o dinheiro mais ainda, entendeu? Não, tipo assim, ah, beleza, eu não tenho dinheiro para comprar um carro hoje. Essa é a realidade, mas eu também não posso dizer que eu nunca tenho dinheiro, entende? Tomar cuidado com as coisas que a gente fala, o que as coisas que a gente está falando sobre a nossa situação financeira atrai para nossa situação financeira. Se você é uma pessoa que é classe média, admita que você é classe média. Se você é classe média alta, admita que você é classe média alta, sabe? Tipo, se você é uma pessoa rica, admita que você é rica. Não fica reclamando que você não tem dinheiro, porque isso atrai falta de dinheiro pra você. E então essa é uma parte do livro que eu concordo. Não concordo como uma coisa científica, eu concordo como uma coisa da minha espiritualidade, tá? Eu também não, tipo assim, ai meu Deus, eu sei que, sei lá, eu não tenho muito essa coisa de que, tipo, ai, os cientistas provaram que falar isso atrai tal coisa. Não, os cientistas não provaram isso faz parte da minha espiritualidade, né? Aí, a segunda parte que ele fala sobre essa questão da espiritualidade e o dinheiro, que é uma gratidão e um contentamento que nunca se esgotam. Daí ele fala sobre a questão de ter gratidão por aquilo que você tem, né? E isso é muito importante. Você tem que ser grato pelas coisas que você tem. E essa gratidão, ela acaba atraindo coisas positivas para você. E a número 3 é dar e receber são a mesma coisa, que é aquela coisa, quando você dá uma coisa de coração para alguém, aquela energia vai voltar para você, né? A quarta que ele fala sobre essa questão da espiritualidade e dinheiro é redefinir a riqueza e a segurança. No caso de não definir o que é riqueza para você de acordo com os bens materiais, mas, por exemplo, riqueza de saúde, riqueza de felicidade, riqueza de bem-estar, riqueza de paz de espírito, né? Que você pode redefinir isso no seu cérebro, tipo assim, eu sou rico, mas você é rico de quê? Eu sou rico de saúde, eu sou rico de paz de espírito, de felicidade, de contentamento, de amor. E realmente, se você parar para olhar, nós somos ricos de várias formas diferentes, não só a financeira. Mas tem uma parte aqui que eu marquei que eu discordo, ó. Ele fala assim: será que seus milhões podem proteger você de um vírus desconhecido ou de um terrorista maluco? Gente, aí quando ele falou isso, na hora eu escrevi aqui: discordo, não concordo. Por quê, pessoal? Esse livro ele foi escrito, eu acho que em 2004, ou comecinho dos anos 2000. E óbvio que ele não tinha passado pela pandemia, né? E hoje, nesse mundo pós-pandemia, essa pergunta nós sabemos a resposta. Será que seus milhões podem proteger você de um vírus desconhecido? E sim, nós sabemos que as pessoas que são super ricas, elas ficaram dentro das mansões delas sendo isoladas do mundo. As pessoas que são donas de fazenda, que têm muito dinheiro, elas tinham a opção de, não, simplesmente não vou mais trabalhar, vou me recolher na minha fazenda, ou vou me recolher na minha mansão na praia, vou me recolher na minha cobertura e vou ficar isolada. Ao mesmo tempo que as pessoas que não tinham essa opção tinham que continuar se arriscando, pegando metrô lotado ou ônibus lotado e indo trabalhar. Então, seus milhões realmente te protegem de um vírus desconhecido. Eles te dão o direito de escolher não ir trabalhar, porque você tem os seus milhões para te proteger desse vírus. Ele não te, o seu dinheiro, o papel, ele não te protege fisicamente, mas ele te dá condições de se isolar, de não precisar ter contato físico com outras pessoas, e ele literalmente te protege de um vírus desconhecido. Hoje a gente sabe disso, a gente sabe que quem tem dinheiro consegue se afastar, né? E consegue optar, por exemplo, de tirar um ano inteiro sem trabalhar, porque tem dinheiro guardado, tem casa própria, tem carro próprio, tem condições de pedir iFood e não precisar nem ir no mercado e não entrou em contato. Então, assim, o isolamento social, ele vem de um lugar de privilégio. Ele vem de um lugar de ter o privilégio de não precisar sair para fazer um serviço braçal e ter contato com outras pessoas. Então, o seu dinheiro realmente te protege de um vírus, né? Do mesmo jeito que a gente ficou sabendo, saíram várias notícias no começo lá, quando saiu a vacina, que ia se começar a vacinar, a gente ficou sabendo de muita gente muito rica que pagou para desviarem vacinas para serem vacinados primeiro, porque não tinha chegado a idade da pessoa se vacinar. Então, assim, é errado, mas o dinheiro compra a vacina.
né? O dinheiro comprou, mesmo que seja de maneira ilegal, muitas pessoas com muito dinheiro foram vacinadas antes do tempo, porque elas tinham condições de pagar alguém para desviar uma vacina, porque elas às vezes eram políticas e foram vacinadas. Né, na surdina, donos de hospitais foram vacinados sem ter idade para vacinar antes do tempo. Entendeu? Você acha mesmo que um dono de hospital, quando chegou as vacinas para os funcionários do hospital, porque, né, com toda certeza, e eu concordo, o pessoal da área de saúde foi vacinado primeiro porque eles estavam dentro dos hospitais, eles estavam lidando com o vírus na linha de frente. Então, óbvio que eles tinham que ser vacinados primeiro, mas o dono do hospital não estava lá dentro do hospital todos os dias, mas o dono do hospital, na hora que chegou as vacinas, ele passou na frente, até dos próprios funcionários que estavam precisando da vacina. Então, o dinheiro protege, assim, dos vírus, sabe? E eu logo escrevi aqui, um livro de antes da pandemia, realmente, né? Tipo, quando ele escreveu, ele não tinha essa noção. Mas hoje a gente passou, né, pela pandemia e a gente viu, por exemplo, muitos artistas alugando, né, tipo, Kim Kardashian, alugando ilhas para poder fazer festinha de aniversário enquanto o resto do mundo tava em isolamento social. Então, assim, o dinheiro ele faz uma diferença muito grande até na hora de evitar ficar doente, né? Não só na hora de comprar o remédio, de pagar o plano de saúde, mas na hora também de não ter que entrar em contato com pessoas que são doentes. Então, é isso, né? A gente tem essa ilusão de que o dinheiro não traz as coisas, mas na verdade ele traz sim, sabe? E eu tenho pensado muito sobre isso. Então, pessoal, é isso aí sobre este livrinho. Eu falei pra vocês que ele parecia um livrinho, ó, que não falava sobre nada, mas olha o tanto de reflexão que eu fiz. Eu estou falando há 1h08. Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar depois da edição, mas eu acho que não vai precisar editar muito não. Mas já tem 1h08 que eu estou falando sobre um livro de 94 páginas. Então, assim, é um livro rico, que traz muitas reflexões. Por isso que eu disse que eu indico, sabe? Vou deixar o link para quem quiser comprar esse livro aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado deste longa-metragem. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, que isso também me ajuda bastante. Eu preciso bater 1000 seguidores este ano. Por favor, me ajuda, me segue aqui no YouTube, tá? Que isso ajuda, se inscreva no canal. E a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!